Olá, cursista. Hoje a gente vai trabalhar mais um tipo de percurso metodológico que pode ser incorporado às pesquisas de iniciação científica na educação básica. E como exemplo de hoje, eu trago o estudo de caso. Então, a gente já sabe, né, nesse mapa mental aqui, que as pesquisas, ela tem aí uma metodologia plural. Por quê? Porque existem variados tipos, né, de metodologias que vão se adequar a variadas questões de pesquisa mobilizadas. O estudo de caso, ele é extremamente importante, por quê? Porque além de estimular o protagonismo discente, ele pode promover a alfabetização científica e o pensamento crítico e reflexivo quando a gente mobiliza um grupo de indivíduos para resolver um caso que tem um viés investigativo e que foi preparado pelos pesquisadores aqui, né, sendo representado pelos estudantes da educação básica e pelo professor orientador. Bom, o estudo de caso, ele precisa ser bem delimitado, claro, conciso e pautado em casos reais. Além disso, ele promove no público que vai ser implementado, aqui eu coloquei estudantes, mas pode ser a comunidade escolar, né? Pode ser a realidade em que os alunos encontram-se inseridos, né? A cidade, enfim. Ele estimula a argumentação e promove o trabalho com atitudes e valores, como autonomia, tomada de decisões, empatia, cooperação. E após resolver esse caso, é importante que o grupo que o resolveu socialize os resultados de modo a promover um protagonismo científico crítico. Para esse caso aqui, eu coloco como questão de pesquisa, questão problema, como minimizar os impactos das fake news que estão em alta nos contextos educativos, envolvendo informações sobre a Covid-19. Para isso, eu desenvolvi um caso, né, em que eu coloco elementos, né, para os estudantes de modo a desmistificar fake news, né, promover essa alfabetização científica. E neste caso, eu estou considerando o componente curricular química, mas ele pode ser expandido para qualquer outro e deixo como sugestão esse livro que traz diversos exemplos de estudos de caso. Bom, então aqui eu construo esse caso, né? Coloco questões que vai contextualizar a situação proposta, né? Os nomes são fictícios, a cidade, né, também, né, são fictícios, mas o caso em si ele é real, ele acontece e a gente vai estimular, né, as pessoas a responder à situação que está aqui. Então é um diálogo envolvendo qual é o método, né, de prevenção eficiente para o combate ao coronavírus. A gente utiliza o quê? Então, aqui, ó, eles citaram vinagre, álcool 90%, água, né, e sabão. Então, qual que é o melhor? O que utilizar? São um diálogo aí de senhoras e eu termino com uma questão, né? E falo assim, ó, no diálogo acima, algumas medidas de prevenção foram mencionadas no combate ao coronavírus. Agora é com vocês. Como ajudar Maria, que foi uma das personagens, suas amigas, a resolver a situação? Qual que é a medida mais eficaz? Então, quando os pesquisadores construírem esse caso, ao ser resolvido, precisa ser claro, precisa suscitar investigação, e as pessoas que vão resolvê-lo, elas vão buscar argumentos científicos, confiáveis, para desenvolver a situação proposta. Bom, e como que a gente analisa isso? É claro que isso vai ser uma questão consensual entre os estudantes pesquisadores e o orientador. Vocês vão definir quais que são o método, né, para análise desses dados. E essa pesquisa é do tipo qualitativa. Você pode descrever essa pesquisa, uma qualitativa descritiva, ou você pode gravar, né, com a devida autorização de quem está resolvendo o caso, as falas deles, né? Na hora que você grava essas falas, isso vai se tornar uma pesquisa narrativa e você vai trazer isso na hora de desenvolver a sua proposta investigativa, a sua proposta de pesquisa investigativa. Então, isso que eu estou falando se encaixa na hora dos resultados de discussão. Então, você tem como metodologia o estudo de caso, constrói o caso, e na hora dos resultados de discussão, você vai desenvolver essa pesquisa qualitativa e escolher qual seria a proposta que mais se encaixa ao contexto que você delineou, né, aí no grupo de pesquisadores. Além disso, a gente precisa, na hora de implementar o caso,
um instrumento de coleta de dados para que isso se torne uma pesquisa científica. E aqui eu deixo 2 exemplos: questionários, né, ou entrevistas, que é muito importante, ou diários de bordo, que a gente pode utilizar tanto o caderno escrito ou até o próprio WhatsApp, né, em que você faz grupo com as pessoas que vão desenvolver esse caso. Depois, né, os pesquisadores, lembrando que os estudantes eles precisam ser os protagonistas dessa pesquisa, né, os estudantes pesquisadores envolvidos nesse projeto, eles vão analisar, né, quais foram as respostas e como que isso contribui para resolver a situação proposta e minimizar as questões das fake news nos contextos educativos, podendo promover uma argumentação científica e a formação de um espírito crítico e reflexivo extremamente necessário para uma educação científica voltada para a cidadania, que deve ser desenvolvida em todos os componentes curriculares que perpassam a educação básica. Aqui eu deixo algumas referências importantes que foram mobilizadas nessa pílula e que são essenciais para desenvolver esse tipo de metodologia, e aqui a equipe responsável pela elaboração. Um abraço e até a próxima!